por falar em Datafolha, vamos aqui conversar a respeito dos números, Paulinha, certo? Vamos, temos aí os números da Datafolha e as movimentações em relação a esses números, né? Tem um monte de gente imaginando que, por exemplo, o presidente não tenha feito a live por causa desses resultados apresentados pelo Datafolha. Será que foi isso? Será que não foi? Será que mexeu aí com a base do governo também, a base de apoio? Será que o Centrão olha para essa pesquisa e diz, tô fechado com o Bolsonaro, ou já pensa, vou pular do barco, que quem sabe amanhã eu tenha que me aliar ao Lula? E aí, fica aí, né? Uma repercussão grande. Eu quero saber também o que é que Paulinha, a Adriles ou Iguga acham a respeito dessa pesquisa. Eu tenho os primeiros números aqui para a gente trazer a respeito do Datafolha. Então, nós temos os seguintes resultados segundo o Instituto Datafolha. 48% das indicações de voto no primeiro turno vão para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido de 27% para o atual presidente Jair Bolsonaro. E aí nós temos Ciro Gomes com os seus 7%, André Janones com seus 2%, Simone Tebet também com 2%, nenhum ou branco ou voto nulo respondeu algo em torno de 7% e não sabe, não respondeu 4%. Inclusive nós tivemos pontuações de Pablo Marçal também com 1% e Vera Lúcia do PSTU também com 1%. Se nós analisarmos aqui a questão dos votos válidos já num segundo turno, nós teríamos, dos votos válidos no primeiro turno, nós teríamos os seguintes resultados: 54% para Jair Bolsonaro e 30% para Bolsonaro. Este seria o resultado do primeiro turno, visto justamente os 48%. Eu estou trazendo aqui os números dos votos válidos. Agora, caso aconteça um segundo turno, segundo o Datafolha, nós temos 58% das indicações de voto para Lula e 33% para Jair Bolsonaro, 8% nenhum, não sabe, não respondeu, 1%. Se a gente for analisar rapidamente aqui, Vini, vou trazer os dados da pesquisa espontânea do Datafolha. A gente tem um crescimento aqui de Lula na pesquisa espontânea. É sempre bom a gente explicar, né, Paulinha, a diferença da estimulada para a espontânea, que na espontânea a gente não coloca nome nenhum. Pode tirar essa imagem aqui, Vini. Eu vou falar agora da espontânea especificamente, que é justamente a pesquisa em que não é apresentado nenhum candidato e o eleitor fala aquilo que vem à cabeça. Nós temos 38% das indicações para Lula. Em março, esse número era de 30%, então tem o crescimento de 8%. Jair Bolsonaro aparece com 22% na espontânea, reduziu 1%. Em março era 23%. Ciro Gomes aí, a diferença é gigantesca, com 2% da espontânea. Simone Tebet, 1%. Não sabe, não respondeu. Esse número é importante da gente trazer aqui. São 29% das pessoas. Então, estamos falando aí de quase um terço aí dos brasileiros essa questão, que não sabem responder espontaneamente. Da rejeição, né, Paulo, que muita gente destaca dentro dessa pesquisa da Datafolha, que, de acordo com o Instituto, 54% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, versus 33% que tem a mesma opinião, mas a respeito do ex-presidente Lula. Muito bem. E temos também, meu caro Vinícius Moura, a pesquisa XP e PESP, certo? Já estou aqui justamente pegando os números. Os números, eles são mais ou menos parecidos, mas tem diferença sim. Diferente do Datafolha, que Lula aparece com 48%, na pesquisa XP e PESP divulgada agora há pouco, Lula aparece com 45%, seguido de Bolsonaro com os seus 34%. Esses são os resultados aqui que a gente apresenta tanto para vocês do Datafolha quanto justamente do IPESP. Brutal a gente vai conversar sobre isso. Guguinha, a gente escolheu a roupa hoje junto? Parece. Tá vendo? Tamo igual hoje. Eu quero que você comece hoje, Guga. Você tá feliz, né? Datafolha. O Brasil tá feliz. Olha, será que o Bolsonaro dormiu esta noite? O Bolsonaro, ele tem fama de sofrer de insônia, né? E depois do Datafolha de ontem, se ele dormiu essa noite, com certeza ele teve um pesadelo. Ele deve ter sonhado que estava sendo engolido por uma lula gigante, que sentia a fome da dor e da miséria de milhões de brasileiros. Que é isso que está acontecendo na prática. A gente tem um governo que ignorou a fome, que ignorou o desemprego. Só em São Paulo,
de um ano para cá, são 30% a mais de moradores de rua. A gente tem um governo que espalhou pandemia, que espalhou doença, que ameaçou a democracia, que criou confusão política, que só fez o Brasil perder aquela imagem que tinha antes de um dos protagonistas, de um dos agentes internacionais. Fez o Brasil virar um par internacional. Você achava que o Bolsonaro, depois de tudo isso, ainda ia aparecer bem na pesquisa Datafolha? Claro que não. A derrota parece iminente. O Lula, ele tem cerca de 40% de votos consolidados. A pesquisa espontânea, o Lula saiu de 30 para 38. Isso é muito significativo. O Lula nunca partiu de um início de campanha com quase 40% dos votos já consolidados, já direcionados para ele. Isso é inédito. Se o Lula chegar na casa dos 50%, e segundo os votos válidos ele já teria 51%, né, ou 54%, ele venceria a eleição hoje já no primeiro turno. É o que está acontecendo. Hoje o Lula venceria no primeiro turno. O Bolsonaro precisa... Coloca aqui, ó. O Bolsonaro precisa pedir para o Ciro Gomes não abandonar de jeito nenhum essa disputa. Imagina se o Ciro sai dessa eleição. E mesmo sem sair, 65% dos eleitores do Ciro dizem que estão inclinados a mudar de voto, que não estão consolidados no Ciro. Se os eleitores do Ciro migrarem para o Lula, essa eleição vai ser decidida já no primeiro turno, é o que mostra o Datafolha. E a pesquisa IPESP, ela também bota o Lula na casa dos 40% já. É muito voto para quem está começando uma campanha. O Bolsonaro tem muita confusão a explicar. Ele está tomando hoje um 7-1 do Lula e mesmo assim a gente sabe que ele vai pedir o VAR, mesmo tomando uma goleada. Ele vai pedir o VAR, ele vai tentar não aceitar o resultado da eleição. Por isso, porque o Datafolha, porque as pesquisas demonstram que ele está sendo esmagado. E só um detalhe, o Fábio Faria, que fez a pesquisa... Guguinha, deixa eu trazer aqui um dado aqui para vocês, gente. Olha só, o nosso Antônio Lavareda, que é inclusive o cientista responsável pela pesquisa XP e IPESP, me mandou aqui uma mensagem com um dado que eu acho bem interessante da gente trazer aqui. Ele faz um comparativo justamente de maio de 2021 a maio de 2022, no que se refere à indicação e à intenção de votos de Lula e Bolsonaro somados. Ou seja, mostrando justamente que em maio de 2021, 58% das pessoas escolhiam ou Lula ou Bolsonaro. Hoje é quase 80%. Hoje são 79%. Ou seja, a gente teve um crescimento aí de 58% em maio de 2021 para 79% em maio de 2022 da escolha da população entre Lula ou Bolsonaro. Zoe, eu quero saber como é que repercutiu isso, principalmente para os aliados do presidente da República, esses números. Enquanto esses números aí fajutos estavam saindo, essas pesquisas que segundo o Google e segundo a esquerda são mega confiáveis, né? Todas associadas essa aí associada à Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro estava sendo aclamado, recebido de braços abertos pelo povo, pela população de Minas Gerais. E olha que interessante isso aqui, Paulo Matias, que de acordo com valores registrados no TSE Pesquisas Quest e PESP e Paraná Pesquisa, custaram entre 40 mil e 120 mil reais. Agora, a mega pesquisa de ontem, que dá super para confiar, foi divulgado que custou 400 mil reais. 4 vezes mais que as outras pesquisas. Então, quem paga mais leva, já que o Lula, segundo a pesquisa, é tão popular entre o povo brasileiro e ganha no primeiro turno, que comemore indo às ruas. Por que ficou em casa assistindo na TV? Por que não foi para a rua receber o calor do povo? Porque enquanto esses números estavam saindo aí na mídia, o Bolsonaro estava lá sendo recebido pelo povo de Belo Horizonte. Por que o Lula não faz a mesma coisa? Por que o Lula não sai aqui em São Paulo e comemora e agradece o povo por essa pesquisa? Porque tem coisa a esconder, porque, logicamente, uma coisa são esses números e outra coisa
Essa é a realidade. A pesquisa das ruas não mente. Agora, essas são empresas privadas, que o que rege é isso aqui, ó, dinheiro. Quem paga mais, leva. Tanto é que foi 4 vezes mais caro que as outras pesquisas. Esse caso específico do Datafolha, nós estamos falando de 3 mil entrevistas, certo? A XP e PESP foi algo em torno de 1.000 entrevistas, pelo que eu vi aqui. Eu acho que não tem muita diferença nesse sentido, não, porque é a amostragem. Será que não tem presencial? É uma estrutura maior para você fazer uma entrevista. Mas eu acho que a amostragem, se a pesquisa é boa, bem feita, socialmente diferenciada, eu acho que é interessante. Escuta, eu quero saber o seguinte. O que você quer saber de mim? Eu quero saber o seguinte, porque o presidente da República criou o Auxílio Brasil, certo? Criou. Esse Auxílio Brasil não está fazendo efeito eleitoral? Não, calma lá, Chuchu. Calma lá, pera lá um pouquinho. A gente está estabelecendo que o Datafolha é o oráculo de para onde vai a eleição. Saíram uma dezena de pesquisas essa semana, todas na média de 5, 6, 7, 8. Apenas o INPESP, que era o antigo Ibope, que é vinculado à Globo, que deu 11 pontos. Aí o Datafolha dá 21 pontos. A gente tem um fetiche com a Folha de São Paulo, né? Que é impressionante. Porque a Folha realmente, durante muitos anos, foi o maior jornal do país. Deixou de ser. Virou um órgão de oposição sistemática ao governo Bolsonaro. E esse número dela é discrepante não só com o INPESP, que é do Ibope, que é vinculado à Globo, que dá 11 pontos de vantagem apenas para o Lula, como de todas as outras pesquisas, que dão 5, 6, até 3 pontos de vantagem. Ou seja, existe uma discrepância muito grande, alguém está dando o dado errado. E a única que está dando essa discrepância enorme de 21 pontos é o Datafolha. Ou a gente acredita no Datafolha, e aí pode até ter variantes dessa manutenção da liderança do Lula, que eu concordo, que é a alta do preço da gasolina, a economia que ainda está patinando, a inflação que é muito alta, que pesa no bolso do trabalhador, e outras coisas. Ou a gente acha, e também a possibilidade, que eu acho remota, utópica, de a desistência do Moro e do Dória, todos os votos terem migrado, praticamente todos para Lula. Pensa bem, quem vota no Moro vai votar no Lula. Eu acho que existe uma discrepância muito grande assim. Então, onde estão, como diz a Zoe, os eleitores do Lula? Cadê essa massa de 54% de votos válidos? Tudo bem, você pode até dizer, existe uma oposição etérea a Bolsonaro que remete ao eleitorado do Lula e, eventualmente, Lula foi solto, foi inocentado pelo STF e agora essa massa petista enrustida volta para os braços de Lula. Mas mesmo que fosse assim, um ínfimo contingente que seja, e o PT sempre teve 1/3 de votos aguerridos, fanáticos, passionais, aonde estão essas pessoas nas ruas? Então existe uma discrepância muito grande. E aí o Bolsonaro, eventualmente, tem 2 novos oposicionistas dentro da escala eleitoral desse ano de 2022. É a pesquisa eleitoral, o INPESP nem tanto assim, deu 45 a 34. A pesquisa eleitoral do Datafolha é completamente discrepante da realidade, 48 a 27. Vocês realmente acreditam nisso? Vai aqui em qualquer lugar da Paulista, em qualquer lugar, e pesquise as pessoas. E a outra, pior, é a Justiça Eleitoral que sistematicamente tem feito oposição ao Bolsonaro. Então vai ser uma eleição muito complicada, eventualmente a gente está chegando em junho, eu acho que o Datafolha, no meu ver, tá? Ele está estabelecendo, ele está dando um all-in. O all-in é aquela coisa quando você lança todas as cartas no poker para estabelecer uma pesquisa fajuta para beneficiar Lula, para de que, alguma forma, exista um tipo de enaltecimento da figura do candidato lulopetista e que faça com que as pessoas se desencantem do Bolsonaro e migrem para Lula. Só que o tiro deu na água. O Datafolha, eu volto a frisar, esse é o principal elemento que a gente tem que perceber, é discrepante de todas as demais pesquisas. Todas as demais pesquisas estão mentindo ou o Datafolha. Ponto. Deixa eu só fazer um contraponto nessa fala, Drilis. É o seguinte, se a gente analisar o Datafolha especificamente, a diferença é a maior, certo? Mas todas as pesquisas dão o Bolsonaro em segundo lugar. Não tem problema com isso. Não. Esse é o primeiro ponto. E aí? O ponto que eu acho é o seguinte. Está faltando no governo, e principalmente no presidente da República, um discurso mais social. O foco hoje do Bolsonaro, do discurso público dele, é um foco de liberdade, que não deixa de ser importante. Tudo bem. Só que este discurso de liberdade, ele não resolve um problema crucial do brasileiro, que é colocar comida na mesa. Você tem toda a razão. Se o Bolsonaro não mudar, porque veja só, olha só como é que é maluco isso. Olha a pauta que o Brasil por muitas vezes se vê discutindo. E eu não estou dizendo que é menos importante do que isso, mas eu estou colocando aqui principalmente a realidade daquele cara que é
pobre, que não consegue colocar o arroz e feijão de manhã, no almoço, no jantar, que justamente está vendo, uma quantidade de filhos gigantesca dentro de casa e que também não tem o que comer. E olha só qual que é a pauta. A pauta é cassação e liberdade do Daniel Silveira. Pô, isso é justiça eleitoral. O conceito de liberdade é fundamental. Vamos discutir. Mas o que está resolvendo a mesa de comida do brasileiro? Nada. Bom, vamos discutir. Tem toda a razão, Paulo. Enfim, sei lá. Urna eletrônica? Vamos discutir urna eletrônica. Legal. Vamos botar urna eletrônica, se vai ser de papel, se vai ser, sei lá, no celular, aplicativo, QR Code, sei lá o que vai ser urna eletrônica. Está resolvendo o prato de comida do brasileiro? Não. Não tá. Então eu acho que se o Bolsonaro não enxergar para isso, pode ter pesquisa maior, menor. E o que gerou esse problema na mesa do brasileiro? Por que aumentou a fala mas ele tem que falar disso o tempo inteiro do isolamento social. E infelizmente a mídia não faz nada. A mídia trabalha para desinformar as pessoas. Não, mas ele não está falando da mídia. Responsabilidade eu acho o seguinte. Presidente da República. Não, o Paulo. A República precisa entender. O Paulo, eu concordo com você. Ele não consegue fazer milagre, Paulo. Não, Paulo, eu concordo com o Paulo Zoe pela seguinte razão. O Bolsonaro, e ele fala que o isolamento social foi o responsável pela economia em debacle, não só no Brasil, como no resto do mundo. A questão é uma questão de ênfase. Quando você coloca a ênfase na questão das liberdades tolhidas, perseguidas, de pessoas perseguidas e massacradas pelo STF, o que ele tem toda a razão, isso não interfere, infelizmente, ou não sei, isso não interfere na vida do brasileiro mais pobre. Porque o brasileiro mais pobre não está muito interessado na liberdade civis constitucionais do cidadão. Deveria estar, mas não está. Por quê? Porque ele tem problemas urgentes de resolver de falta de comida, de falta de emprego, de falta de trabalho, de carestia de produtos. Se o Bolsonaro enfatizasse mais a questão do Auxílio Brasil, das tentativas que ele está tendo para reerguer uma economia esfacelada pelo isolamento social, praticado por prefeitos, governadores, juízes e endossado pela mídia, talvez ele tivesse um desempenho maior, sim, nas pesquisas. Vamos ver quando começar as eleições. Mas, realmente, você tem toda a razão. Ficar discutindo urna eleitoral, que é importante, ficar discutindo liberdade, que é importantíssimo para o povo mais pobre, principalmente o público C, D e E, que está faltando comida, que está faltando emprego, que está faltando trabalho por causa do isolamento social, é uma espécie de tiro no pé. E mesmo assim, o Bolsonaro segue resiliente. Eu vi que você quer falar, Zoe também quer falar, mas eu preciso exibir aqui os outros dados da pesquisa. Coloca na tela justamente por esse ponto que a gente está discutindo aqui. Coloca aí para mim, por favor. Tá aí, ó. A rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro vai a 48%. Qual que é a razão disso, Guga Noblar? Seu microfone, Guguinha, por favor. Seu microfone, só ligar. Desculpa. Aí, uma das razões, obviamente, é o contrário do que o Adriles e do que vocês estão pintando agora, né? Que o Bolsonaro luta pela liberdade. Ninguém vê assim. O brasileiro não vê dessa forma. Pela primeira vez desde a redemocratização, o mundo, não é só o Brasil, está preocupado com a democracia. Isso nunca aconteceu. Isso aconteceu agora, por causa do Bolsonaro, que está dizendo que não vai aceitar o resultado da eleição, que está botando a urna em dúvida, que está usando o exército para ameaçar os outros poderes, que tem um gabinete do ódio, que atua junto com um grupo organizado para difamar e para linchar e para intimidar os outros poderes. Isso é novo, isso é inédito. Quem faz isso é o Bolsonaro. O Lula tem a imagem de um democrata. Não adianta pintar só bolsonarista raiz ainda cai nisso. Então, fazer esse discurso raiz não cola. O Lula foi preso dizendo que estava sendo julgado de maneira injusta e depois a justiça anulou a condenação. E ele mesmo assim se entregou, mesmo com uma multidão querendo protegê-lo lá em Curitiba. A Dilma, ela aceitou um impeachment. Um impeachment que hoje muita gente diz que foi golpe. O Bolsonaro disse que não vai aceitar o resultado da eleição. Então é óbvio que isso é ruim para o Bolsonaro. Esse discurso raiz, esse discurso antissistema que só engana quem é muito bolsonarista, não pega no povão. O povão que é um político sério. E isso aconteceu já na eleição passada. Na eleição passada, a nova política, que tem esse discurso cínico, populista, falso, de ser antissistema, acabou sendo corroída da eleição passada. Perdeu muito voto. E isso vai acontecer nessa eleição de novo. A perspectiva desde a eleição municipal passada é essa. E está se consolidando. O Bolsonaro, ele está muito fraco entre os católicos, ele está muito fraco no Nordeste.
Os números são péssimos para ele. Se a gente for ver... do Datafolha. No Datafolha, em qualquer um. O Bolsonaro, se você for ver em qualquer pesquisa, o Lula está consolidado em qualquer uma. Na casa dos 40%. E é muito voto. O Bolsonaro está numa situação de derrota iminente. E depois dessa pesquisa, essa pesquisa vem num péssimo momento para o Bolsonaro. Porque daqui para o final de junho é que vão ser feitos, que vão ser construídos os palanques regionais. E agora, com essas pesquisas, aquele pessoal que estava em cima do muro, por favor. Essas pesquisas, que todas mostram vantagem, todas, essas vantagem não de 21 pontos. Elas mostram que o Lula é o favorito, e quem está pendendo para um lado ou para o outro, quem está em cima do muro, vai acabar indo para o lado do favorito. E sobre o que a Zoe disse, ela falou que custou R$400 mil e a outra 40 mil. Zoe, o estranho é custar 40 mil. O normal é custar 400 mil. As pesquisas custam perto de 400, 300, 500 mil. Pesquisa de 40 mil, essa sim, é que foi feita nas coxas e é que talvez não tenha a mesma eficiência da que custou 400 mil. E quem pagou foi o Datafolha. Não foi o PT. Fica falando como se fosse o PT, né? Como se fosse o Lula que bancou. Foi um jornal que tem credibilidade, que tem história e que não está querendo construir a narrativa favorável para um lado ou para o outro. A Folha é um jornal que tem credibilidade. Com certeza. E o Datafolha também tem. E R$400 mil com a inteligência brasileira. E R$400 mil é o valor de uma pesquisa séria. Zoe, por favor. Olha, Paulo, está chegando um ponto agora que está cada vez mais perto do mês da eleição, que eu concordo com o Adriles nessa questão de que o Bolsonaro e a equipe dele tem que reforçar os feitos do governo, principalmente nesses 2 anos de pandemia. O auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, a água no Nordeste. O Bolsonaro tem que parar um pouco, e ele já parou de tentar rebater as críticas de imprensa, as mentiras. Ele quer vá na live dele, que tem muito alcance toda quinta, coloque os feitos do governo, reforce a água no Nordeste, reforce que ele foi contra o isolamento social, contra o fechamento do comércio. Por quê? Porque, infelizmente, está se fechando. Está se fechando o negócio, e o quê? É a imprensa contra ele. São os comentaristas como o Guga, que não trabalham com a verdade e só com fatos que eles querem para prejudicar o Bolsonaro. É o judiciário contra o Bolsonaro. Então, o que ele tem, o poder que ele tem, são o número de seguidores, o alcance que ele tem nas redes sociais, de que uma forma direta, né? Ele tem uma forma direta de se comunicar com a população. E não só seguem o Bolsonaro e outros candidatos, só pessoas que apoiam. Tem muita gente que não apoia e o segue. E é importante conversar, dialogar com essas pessoas, porque já que ele não tem uma mídia, né, que trabalha com verdades, e sim como militantes, porque com essa pesquisa de ontem mostrou aí como são militantes, porque grande parte da imprensa comemorou como se fosse um jogo de futebol, ao invés de ser isento e só dar a notícia, a gente vê como é a militância. Então o Bolsonaro tem que usar as redes dele, tem que usar, né, colocar a cabeça no lugar e começar a falar sobre tudo o que ele fez no governo. Foi para a Rússia e graças a isso a gente tem fertilizante hoje, mesmo com a guerra, para colocar comida no prato do brasileiro. Tem que falar essas coisas, tem que começar a falar os fatos reais, porque infelizmente a grande imprensa só coloca uma parte e esquece da outra. Esquece também, por exemplo, que durante a pandemia o Supremo Tribunal Federal deu poder aos estados, a cada governador, prefeito, de tomar as suas decisões, e o Bolsonaro ficou de mãos atadas. Agora é muito fácil jogar a culpa aí, a bomba, né, da economia, no colo do Bolsonaro, no colo do Guedes, sendo que foram eles um dos únicos que falaram, olha, sim, a gente tem que cuidar da vida das pessoas, mas a gente não pode esquecer da economia, porque a conta vai chegar, e a conta chegou agora, e querem jogar a bomba no colo do governo federal. Então, para quem não costuma, né, ler notícia a fundo e só ver uma manchetinha de jornal, é muito fácil acreditar nessas narrativas. Cabe ao governo Bolsonaro, cabe à equipe de comunicação dele trazer os fatos, porque está ficando cada vez mais difícil, e essa eleição tende a ser polarizada. E um lado
grande imprensa está com o Bolsonaro. Já que ele não tem imprensa, ele tem que usar as ferramentas que ele tem, que é o grande número de seguidores que tem nas suas redes sociais, principalmente no Telegram, pois que batem tanto nessa tecla aí que querem censurar. Uma forma direta dele falar com o seu eleitorado e com as pessoas que querem se informar realmente e não serem enganadas. A imprensa pode odiar o Bolsonaro, isso é fato mesmo. A grande maioria da imprensa não gosta dele. Não tem a dúvida. Mas o ponto é o seguinte, eu estou na frente de um prato de comida aqui. Tomate, 103% de aumento na inflação. Perfeito. Alface, 45%. Ovo, 20%. Batata, 63%. Carne, 15%. Qual que é a culpa da imprensa nisso? Não é a culpa da imprensa, é culpa de uma inflação alta por uma crise de demanda que foi feita pelo isolamento social, coisa que o Bolsonaro fala, mas fala de maneira muito subliminar e muito pequena. Ele deveria alargar o discurso de que está estabelecendo uma retomada do crescimento econômico, e o Brasil é um dos países que mais cresceram, mais do que, inclusive, a maioria dos países da União Europeia no ano passado, a despeito dos efeitos terríveis do isolamento social. Ele deveria dizer que a produção de emprego no Brasil é uma das maiores da América Latina. Ele deveria focar o seu discurso exclusivamente sobre, praticamente, a economia, e não focar quase que exclusivamente nas pautas de liberdade, que, volto a dizer, é importantíssima, e nas pautas de contestação às urnas eleitorais, que também é um problema grave, porque a justiça eleitoral se transformou num eventual partido político. Eu lembro de uma frase do Maluf, e eu não tenho nenhuma admiração pelo Maluf, nos anos 80, quando a gente estava saindo do período da ditadura, que ele dizia: o povo não come democracia. É uma frase horrorosa, é uma frase triste. Mas é verdade. Mas ela exatamente, mas ela incide numa verdade. O povo mais pobre, o povo mais miserável, as classes C, D e E do país, essas pautas de liberdade não estão incrustadas no coração delas por uma razão muito simples. Se você sente fome, você entrega a sua liberdade tranquilamente por uma segurança alimentar, por uma segurança de trabalho. Então, a pauta da economia no Brasil é e sempre foi primordial. Se a gente, infelizmente, tivesse uma ditadura, sei lá, do STF, e o STF promovesse uma segurança alimentar e de trabalho para todo mundo, até eu talvez votasse no STF, porque o povo prefere não morrer de fome a ser livre e ser faminto. É uma coisa muito triste que acontece. E o Bolsonaro tem que ter a percepção a esperteza de perceber isso e focar o seu discurso nesses levantes econômicos que o Paulo Guedes fez, juntamente com ele, de crescimento econômico, de produção do emprego, de um crescimento maior do que a América Latina, de uma produção de emprego maior que toda a América Latina, em vez de focar exclusivamente sobre liberdade. Sim, liberdade é fundamental, liberdade é tão importante quanto o pão, mas sem o pão, a liberdade também morre. E é isso que é o discurso muito cativante do Lula. Ele fala de picanha, ele fala de comida do prato, ele fala de inflação. Nesse sentido, ele se mantém, sim, eu acho que até em primeiro lugar nas pesquisas. Agora, meu caro Guga, dizer que a Folha tem credibilidade é uma falácia total, e o que mostra essa falácia é exatamente a discrepância, eu volto a dizer e ratificar, da pesquisa do Datafolha, que dá um número completamente diferente de todas as outras pesquisas, inclusive da Impesp, que é o antigo Ibope, ligado à Rede Globo, também faz oposição ao governo. Ou seja, o Datafolha e a Folha de São Paulo são órgãos completamente descredibilizados do país. Eu vi que você pediu, você em seguida a Paulinha, se ela quiser falar também. Paulinha, não sei se você quer fazer algum comentário político a respeito de uma análise. Eu tô pensando, eu só queria jogar uma coisa assim, quando colocam o Lula na frente, vocês não acham que, por exemplo, quem é anti-PT pode de fato migrar para Bolsonaro de cara? Estou querendo dizer, como está muito polarizado a questão de botar o Lula lá em cima, né? Como vocês estão falando que é uma vantagem para o Lula isso, que é bom porque coloca ele lá. Vocês acham mesmo que é uma vantagem? Porque eu acho que muita gente que tem dúvida nessa hora e que é anti-PT finca Bolsonaro. Tipo, fala, meu Deus, então vai ser Lula primeiro turno. Não tem jeito. Eu voto em silêncio, não conto, mas voto Bolsonaro. Mas tem outro ponto. Mas estou querendo dizer, será que não pode ter um efeito rebote? É isso que eu estou querendo dizer. Mas tem um outro efeito. Vocês estão só marcando como se fosse a favor do Lula ter esse número alto. Eu vou passar para você, Guguinha, só fazer um complemento nessa fala da Paulinha, porque eu acho que
que tem esse efeito e tem um outro efeito numa candidatura de um rapaz aqui, Ciro Gomes. Porque se Lula aparece na frente com possibilidade de ganhar no primeiro turno, o eleitorado do Ciro Gomes vai todo migrar para o Lula. Assim como foi feito, não, isso é uma falácia. Vê uma possibilidade de terminar em primeiro turno. Tem muita gente que vota no Ciro que vota no Bolsonaro. Se dividir vai ser 80-20, Adri, 75-25. Não é. Pega as pesquisas. A maioria até o Guga vai concordar comigo. É tudo de esquerda. Não é. Tem muita gente que vota no Ciro Gomes como a personificação de um cara truculento, meio coronel, incisivo, que identifica como Bolsonaro. Essa coisa ideológica, Paulo, é entre nós. É classe média alta. Mas é um eleitor, o povo mais pobre não tá nem aí pra essa coisa ideológica, não. É um discurso mais alinhado ao Lula. Isso não necessariamente. Claro. Fala, Guga. Mas é uma questão semiótica. Sobre o que a Paulinha perguntou há pouco, de fato, tem efeitos positivos, mas tem um ou outro efeito colateral. Um deles, claro, aquele eleitor mais à direita que, enfim, teme o Lula, que é antipetista, pode migrar para o Bolsonaro, pode acontecer, mas por enquanto não aconteceu, porque quando a gente for ver no voto espontâneo, quem subiu foi o Lula, de 30 a 38, o Bolsonaro caiu de 23 a 22, o voto espontâneo seria esse voto daquele eleitor que está querendo pender para um lado, ou por causa do antipetismo ou do bolsonarismo, e está se decidindo já. Então, o que está mostrando é que o Lula está crescendo e, pelo jeito, ele está crescendo no voto daqueles que estavam indecisos. Os que estavam indecisos estão migrando para o Lula. Agora, se o Ciro sai, 40% pelo menos do eleitorado do Ciro diz que vota no Lula. E esse número pode aumentar um pouco. Pelo menos metade do eleitorado do Ciro deve ir para o Lula. O Bolsonaro pode ganhar uns 15% a 20% do eleitorado do Ciro. Então, na prática, o Lula vai ganhar bem mais que o Bolsonaro sobre o eleitorado do Ciro, com certeza. Mas não quer dizer que o Bolsonaro não vai ganhar. Mas o Lula vai ganhar muito mais que o dobro, com certeza. Então, se o Ciro abre mão, é muito ruim para ele. E olha um detalhe, a gente está discutindo aqui a credibilidade do Datafolha. Em 2020, quando o Datafolha colocou o Bolsonaro no melhor patamar dele, que o Bolsonaro explodiu a popularidade dele, né? Tinha colocado aquele auxílio emergencial em prática e estava colhendo os resultados do auxílio emergencial, o Datafolha botou o Bolsonaro lá no alto, o Fábio Faria fez um post. O Fábio Faria, o ministro das Comunicações, fez um post falando bem da pesquisa, falando que a pesquisa mostrava o retrato do Brasil, elogiando o Datafolha. Agora que o Datafolha mostra números ruins, o Fábio Faria vai lá e faz uma enquete querendo atacar o Datafolha. Então você vê que quando é favorável ele age de um jeito. O Datafolha não tem partido, o Datafolha é uma instituição séria, que tem credibilidade. E a imprensa não está atacando o Bolsonaro de graça, está mostrando que o Bolsonaro tem feito de errado. E o Bolsonaro tem, ele sim, uma imprensa marrom, um monte de veículo de blog e de veículo sem credibilidade, sem história, que fica atacando os outros, que fica difamando. Deixa eu só te interromper aqui, que eu preciso trazer. Você estava querendo fazer uma contraposição no Guga, Não, né? A questão, primeiro, Ciro Gomes, como o próprio Guga falou, 40% votam no Lula, ou seja, tem 60% em aberto. Essa questão, essa premissa ideológica de direita, discurso de esquerda e direita, mais uma vez, Paulo, isso é uma coisa de classe média alta e classe A. Entendeu? O povo ele não tem essa dimensão muito específica ideologicamente. Ele crê que o Ciro Gomes seja um homem centralizador, um xerife, um coronel, que pode empurrar a economia, assim como pode estabelecer que o Bolsonaro, sem saber que o Bolsonaro se converteu recentemente em um político liberal, também é da mesma forma. Então é muito mais uma questão de empatia pela personalidade, pela persona do candidato, do que outra coisa. Agora, em relação à Datafolha, eu volto a dizer, em 2020 existia uma diferença pontual. Ali não era véspera de eleição. Ali o Datafolha tinha que estabelecer um tipo de credibilidade maior. O tiro na água, nesse momento, em junho do Datafolha, eu acho, a meu ver, é estabelecer uma pesquisa falseada, em que enaltece um candidato em detrimento do outro, quando, ao mesmo tempo, é isso que a Folha de São Paulo está esquecendo de fazer, todas as outras pesquisas, ainda que mostrem Lula à frente, mostrem uma diferença discrepante. São
7 pontos. 7 pontos no Brasil são quase 10 milhões de votos, que deem a mais no INPESP, que, note bem, também é uma pesquisa vinculada à Rede Globo, que faz oposição. Há pesquisas como o Paraná, como o Datapoder, que mostram uma diferença entre 5 e 7 pontos entre os dois. Ou seja, existe uma diferença absolutamente galopante aí entre o Datafolha e todas as demais. O IPEC é o antigo IBOP. Não, o IPESP, né? Então, o IPESP não é o antigo IBOPE, é o IPEC. Tá, então errei.